estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Hoje, domingo, vamos ouvir a palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu gostaria de poder convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo de número 7. Passo a ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Bom, vamos dedicar uma palavra de oração para esta palavra que vamos ouvir no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, engrandecer por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, por nos guardar durante esta quarentena, por nos guardar, Senhor Deus, desta pandemia. Obrigado por nos manter vivos e saudáveis, meu Deus. Queremos neste momento orar, agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede hoje, ouvirmos a sua palavra, e queremos pedir que o Senhor nos ajude neste dia a compartilhar esta palavra com a sua igreja e que todos venham a perceber, venham a entender o nome de Jesus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, importa que o Senhor cresça nas nossas vidas, nas nossas palavras, importa que o Senhor seja evidenciado e nós diminuamos. Senhor, fique conosco até o fim deste culto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus queridos e abençoados irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus pela oportunidade concedida. Eu gostava hoje de falar sobre, vou intitular esta palavra como alguns aspectos sobre o vaso. Uma vez que estamos a falar sobre o vaso, nestes dias, o nosso pastor nos tem dado esta palavra, este ensino sobre o vaso. Nossos líderes também nos têm ensinado sobre o vaso. Não vou fugir, vou falar sobre alguns aspectos a considerar sobre o vaso. Bom, a priori, nós lemos aqui a palavra do Senhor, está na segunda carta de Paulo a Coríntios, quando ele diz que temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. E eu queria recordar Jeremias 18, que é o texto que temos lido nesses dias, para falar sobre o vaso. A Bíblia diz que o Senhor, neste caso, deu uma visão a Jeremias para que ele fosse para a casa do oleiro. Chegando lá na casa do oleiro, Deus tinha alguns ensinos, tinha algumas aulas para dar para Jeremias, mas na verdade estas aulas não eram destinadas para Jeremias, eram destinadas sobretudo para o povo de Israel, ou seja, o tratamento que Deus teria com o seu povo, o povo de Israel. Uma vez que Jeremias era um profeta e ele era o porta-voz de Deus para o povo, Deus convidou a Jeremias para que pudesse ver a obra que um oleiro, na verdade, tem, o trabalho que ele tem para formar um vaso. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, que nós somos um vaso, o vaso de barro. Eu até posso colocar um subtítulo, somos vasos de barro e não vasos de ferro. Por que eu digo somos vasos de barro? Em primeiro lugar, quero falar sobre a fragilidade. Uma das características que diferencia o vaso de barro e o vaso de ferro, o vaso de madeira, o vaso de pedra, por aí fora, é a fragilidade. O barro é muito frágil. Isso lembra, irmão querido, a nossa estrutura. A Bíblia diz pelo salmista que ele se lembra da nossa estrutura, ele se lembra que nós somos pó, nós somos frágeis. Então, uma das coisas que o Senhor queria mostrar para Jeremias, para que fizesse chegar essa mensagem para o povo de Israel, é que eles eram frágeis e, sendo frágeis, havia um tratamento especial a ter com eles. Mas eu vou falar aqui mais ou menos, irmãos queridos, de 10 aspectos a considerar sobre o vaso. Bom, um dos primeiros aspectos que eu vou aqui mencionar
na composição ou na formação de um vaso, existem várias etapas, vários trabalhos a serem realizados. Um dos elementos que eu quero aqui evidenciar, que é de extrema importância, é o fator água. Nunca se faz um vaso de barro sem água. A água torna-se um elemento indispensável para formular, na verdade, o vaso de barro. O vaso de barro, irmãos queridos, acaba ganhando um pouco de consistência quando há água. Quando falamos de água, estamos a falar da consistência do próprio material. Quando falamos sobre a água, irmãos queridos, estamos a falar daquele elemento que não pode faltar na formação de um vaso de barro. Neste caso, fazendo uma comparação com o lado espiritual, é imprescindível que haja água. Mas esta água, não estou a falar de água normal, estou a falar da água que, à luz da Bíblia, ela é representada pela palavra do Senhor. Irmãos queridos, é impossível que nós tenhamos esta formação. Porque eu digo que somos vasos? Porque eu digo que somos vasos de barro? Porque nós estamos em constante formação. Somos pessoas frágeis e que Deus trata conosco de uma forma indispensável. É importante que haja água, porque a água é ela que dá consistência ao próprio vaso ou ao próprio barro quando é formado. É importante que haja água. Esta água, estou a falar da palavra de Deus nas nossas vidas, porque é impossível que nós sejamos formados sem que haja a palavra. A palavra, ela é que vai nos ajudar a termos essa consistência, a aprendermos sobre a vontade de Deus, a aprendermos sobre aquilo que é errado fazer, aquilo que não é errado fazer, aprender sobre aquilo que são os desejos de Deus na nossa vida. É imprescindível ou é estranho, irmãos queridos, mas eu quero vos lembrar que a palavra do Senhor, a água viva, ela faz parte da formação do barro, ou seja, do vaso. Eu vou aqui, irmãos queridos, lembrar algumas passagens em que este elemento que estamos aqui a falar, chamada água, ela foi evidenciada. Vocês se recordam, irmãos queridos, que Jesus Cristo, ele convidou-nos a examinar as Escrituras, porque ele disse que as Escrituras, neste caso a água, provinha dele, ou falava dele. João 1:1 diz o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo, irmãos queridos, fazendo aqui uma tradução direta, estamos a falar sobre a palavra. E a palavra estamos a falar sobre a água. É impossível que haja crescimento em nós se não tivermos água. Nunca seremos formados. Quem quer ser formado tem que aceitar, sujeitar-se à água, à palavra de Deus. O conselho que Deus deu a Josué, capítulo 1, versículo de número 8, ele disse para que ele meditasse na palavra de Deus todo o santo dia, porque isso iria, irmãos queridos, fazer com que a vida dele se tornasse uma vida regrada, uma vida abençoada, uma vida cheia de prudência. É importante sabermos, percebermos que a água não pode faltar, na verdade, na formação. Agora, o segundo aspecto que vou aqui evidenciar, irmãos queridos, são as mãos do oleiro. Irmãos, não obstante encontrarmos água, nós encontramos as mãos, porque as mãos são elas que trabalham. Quando eu falo de mãos, eu estou a lembrar aqui de Isaías 59:1 em diante, quando Deus diz que a mão dele não está gravada para que não possa abençoar. Há um trabalho, irmãos queridos, que Deus está a fazer. Quando eu falo de mãos, estou a falar da proteção ou dos cuidados que Deus tem, na verdade, evidenciado na nossa vida. Deus está disposto a trabalhar conosco, a nos abençoar. Mas para que Ele nos abençoe, irmãos queridos, primeiro Ele vai nos colocar nas suas mãos. Quando Ele nos coloca nas suas mãos, está a falar do que? Está a falar da nossa formação. O barro, irmãos, para que ele se torne um vaso, ele precisa passar pelas mãos do oleiro. Eu já ouvi um ditado no mundo que as pessoas preferem mais, irmãos queridos, os bens de Deus, eles preferem mais as coisas que Deus dá e não querem estar nas suas mãos.
Porque sabe, irmãos, quem está nas mãos do Senhor, o Senhor não tolera algumas deficiências. Quando ele encontra alguma deficiência nesta formação, ele vai sempre tirar, ele vai sempre formular este vaso para que seja perfeito. Tive que visitar um pouco mais, na verdade, irmãos queridos, como que o homem, neste caso o oleiro, faz o vaso. Eu percebi que se as mãos do oleiro não estiverem, irmãos queridos, bem organizadas, se as mãos do oleiro não estiverem, irmãos queridos, talvez misturadas com água, o vaso nunca poderá sair perfeito. Então estou aqui a assemelhar ou a fazer aqui esta ligação, água e as mãos do oleiro. Tanto o barro, tanto o próprio oleiro, eles precisam ter este elemento que chama-se água. Então, nas mãos do oleiro, quando ele está a formular, quando ele está a fazer o barro, irmãos queridos, ou está a fazer o vaso, nós precisamos perceber que é aquele processo que nós estamos convertidos, estamos com Deus, e Deus está a trabalhar conosco. E Deus está a tirar todas as impurezas, tudo aquilo que não faz parte, na verdade, do vaso, para que nós nos tornemos vasos perfeitos. O terceiro elemento que vou aqui acrescentar, para que haja esse trabalho do oleiro, é necessário que o oleiro tenha o seu espaço de trabalho. Nesse espaço de trabalho, irmãos queridos, estou a falar de igreja, sendo mais direto. Igreja é um lugar onde nós vamos, na verdade, ter esse trabalho. Vamos encontrar a água, vamos encontrar as mãos do oleiro e vamos encontrar um espaço em que ele vai trabalhar conosco. A Bíblia fala em Hebreus, aleluia, capítulo número 10, versículo 39, que nós não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas somos aqueles que permanecem para a conservação da alma. Permanecem onde? Permanecem na igreja, onde é o terreno que o oleiro, ou melhor, exatamente o oleiro, vai trabalhar para formular um vaso. Isso, irmãos queridos, lembra-me quando o salmista, ele diz que é uma grande bênção e é saudável, e é lindo, irmãos queridos, quando os irmãos vivem em união. Aonde? Quando eles vivem em união, onde? Na casa do Senhor, na casa do oleiro, onde é o sítio onde nós somos formados para ser alguma coisa no futuro. Então é muito importante evidenciar isso. O oleiro, não obstante ter água, ele precisa de ter as mãos purificadas, as mãos prontas para trabalhar com o barro. Mas para trabalhar com o barro, ele precisa, irmão querido, de um terreno para poder tratar com o próprio barro. Eu não sei se o irmão está a perceber, mas eu vou aqui, irmãos queridos, acrescentar o quarto aspecto sobre este trabalho do oleiro. O quarto aspecto é a própria estrutura. Quando falo da estrutura, eu estou a falar da ideia, porque o oleiro, quando quer fazer um vaso, em primeiro lugar, ele tem na sua mente que tipo de vaso vou fazer. Se é retangular, se é um vaso quadrado, se é um triangular. É impossível fazer uma coisa enquanto você não tem ideia. Quando eu falo da estrutura, eu estou a dizer que Deus, para tudo que é vaso que somos nós, Ele tem uma estrutura já definida na sua cabeça. Ou seja, você é um vaso que Deus fez, mas antes de fazer, Ele teve essa ideia, se é que podemos chamar de ideia, ou esta visão. Ele teve essa estrutura e depois materializou. Isso lembra as palavras de Deus para Jeremias, quando ele diz que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já tinha conhecido a Jeremias, ou seja, já tinha uma planta sobre Jeremias. Ele diz que estando tu no ventre da sua mãe, eu já te designei como profeta das nações. Isso lembra, meus irmãos queridos, Jeremias 29, 11, quando Deus diz que Ele é que sabe os caminhos ou os pensamentos que Ele tem a respeito do seu povo ou deste vaso. Significa Deus, ao tratar conosco, Deus não tem uma mente vazia. Deus tem uma mente que Ele tem um plano. Nós estamos aqui na terra, mas Deus já imaginou, já desenhou que nós seremos daqui em diante. Nós estamos a cumprir aquilo que Deus já desenhou na sua planta. Nessa estrutura. Aleluia. Então, nessa estrutura, meus irmãos, Deus, Ele nos dá forma. Para que você tenha forma, você precisa sujeitar-se a
estas mãos de Deus. E entenda, é impossível ter forma se a massa ou o barro não é sensível ou não é mole. Por isso eu disse lá, irmãos queridos, aleluia, que é importante que exista a água, porque a água, ela é que nos muda, ela é que nos transforma, ela é que nos dá uma consistência, ela é que nos vai transformar, ela é que vai trazer com que este barro torne-se sensível para ser trabalhado. Nós, por natureza, somos pessoas tão egoístas, tão más, somos pessoas que têm um comportamento indesejável. Mas quando que nós mudamos de comportamento? Mudamos de comportamento quando estamos de encontro com a água. Porque a água nos confronta. A água nos torna frágeis. A palavra do Senhor nos diz: não peca, não minta, não fornique, não mate, não roube, não diga, não dê mau testemunho, por aí fora. Mas como é que vamos encontrar isso? Vamos encontrar através da palavra. Para o mundo, isto que é normal. Mas quando você tem um encontro com a água vai te tornar sensível e você vai perceber o seguinte: olha, eu não preciso ter essa estrutura. Eu não preciso ser isto porque a água já moldou-me por dentro. Quem não tem água, meu irmão, essa pessoa torna-se uma pessoa, talvez possa comparar com este vaso de ferro. Porque quando se faz um vaso de ferro, o oleiro não opina, irmão, no processo de formação. Quando ele está a formar este vaso de ferro, se há algum defeito, ele não tem como influenciar. Mas o vaso de barro, ele tem como corrigir. Que somos nós, que acertamos hoje, erramos amanhã, acertamos hoje, erramos amanhã. Estamos em constantes, irmãos, erros e acertos, porque somos barro, não somos ferro. E há um detalhe muito importante aqui. Mesmo depois de ser formado, nós podemos, aleluia, ser refeito se no processo da nossa formação houve algumas deficiências, justamente por sermos barro. Então Deus, ele tem uma estrutura sobre a nossa vida. Isaías 55:8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que os pensamentos de Deus, irmãos queridos, os caminhos de Deus são bem diferentes dos nossos. Por quê? Porque ele pensa da forma de Deus. A mente dele, irmão querido, ela não é limitada. É uma mente, irmão querido, ilimitada. Enquanto nós somos limitados, Deus não é limitado. Então Deus tem o melhor para nós. Deus tem, aleluia, para este vaso que está em formação, tem o melhor. O vaso só precisa ser um pouco paciente neste processo de formação. Um dos quintos, irmãos queridos, aspectos que vou aqui introduzir, aleluia, no processo desta formação deste vaso é a própria paciência. Nós precisamos ser pacientes. Tiago 5:11 diz o seguinte: vocês ouviram qual foi a paciência que Jó teve e qual é o fim que Deus lhe deu? Vocês sabem que Jó também é um desses barcos que estamos aqui a falar. Ele passou por momentos tão difíceis na sua vida, mas Deus estava a trabalhar este vaso chamado Jó. Abraão recebeu uma promessa de ter filho. Só 25 anos depois ele viu a promessa cumprida. Josué e Caleb, eles tiveram a sua promessa depois de 40 anos. Por que estou a associar este fator paciência? Quando falo de paciência, estou a falar de tempo. Porque Deus não é como muitos que eles idealizam, já estão a fazer as coisas, não respeitam o fator tempo. Deus é um ser organizado, Deus é um ser disciplinado, que tudo quanto Ele faz, irmão querido, está dentro dos planos. Eu gosto muito de associar o que estou a falar aqui, Isaías 28:10. Quando Isaías diz que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Para dizer o quê? Deus é um ser que tem métodos. E nesses métodos ele respeita o tempo. Ele nunca vai fazer nada sem respeitar o próprio tempo. Aleluia! Deus respeita o próprio tempo para poder formular este vaso que estamos aqui a falar. Então, meu irmão, se você está no processo de ser formado pelo Senhor, você deve ter muita paciência.
Às vezes somos como o salmista: apressa-te, Senhor, em me socorrer, em me dar a minha bênção, em abrir esta porta. Mas há coisas que Deus não faz agora, porque Ele sabe que se fizer agora, há muita coisa que vai estragar-se lá no futuro. Então Ele está, irmãos, num compasso de Deus, para que as coisas não se estraguem. Nós, por natureza, somos seres impacientes. Subimos chapas, não temos paciência. Quando estamos no banco, naquelas filas para depositar dinheiro, a impaciência também toma conta de nós. Nós temos tanta impaciência na vida, não temos facilidade de esperar. São poucas pessoas que têm esta virtude de saber esperar. A maioria querem tudo para hoje, para já. Eles não gostam de esperar. Mas deixe-me lhe falar uma coisa: Deus trabalha muito com o tempo. Deus não tem magugo, passa a expressão. Deus não tem esta coisa que nós temos, irmãos, que descontrola, não. Deus faz as coisas no seu devido tempo. Lembra-se quando falaram para Jesus: Jesus, você opera tantos milagres, vai lá para a cidade, vai lá, há pessoas que querem te ver. Jesus disse que não, o meu tempo ainda não chegou. Quando a mãe dele foi dizer para ele: Jesus, já não há vinho aqui, multiplica, faz aqui alguma coisa, ele disse que o meu tempo ainda não chegou. Quando Jesus estava aí para Samaria, meu querido irmão, teve tantas oportunidades, mas ele não foi porque o tempo dele não havia chegado. E quando o tempo chegou, ele disse que importa-nos passar por Samaria, porque o tempo havia chegado. Quando falaram para Jesus que Lázaro havia morrido, Jesus permaneceu mais 4 dias porque não era tempo. E chegado o tempo, ele foi porque era tempo de ele fazer a sua obra. Às vezes você diz: Senhor, hoje é meu tempo, eu quero esta coisa agora. Irmão, peça para Deus dar paciência. Paciência é uma virtude, paciência é um fruto do Espírito Santo que nós podemos cultivar. Talvez você diga: não, eu não tenho paciência. Cultive paciência, que você vai ver as coisas andando normalmente. Vou terminar esse ponto dizendo o seguinte: muitas vezes quando vemos outros, a vida do outro está a andar, o outro já tem o seu milagre, a porta já se abriu, nós ficamos tão preocupados e pensamos que, olha, o simples fato de ter acontecido na vida do A e de B também é tempo para que na minha vida acontece. E quando não acontece, ganhamos uma frustração. Entenda que o tempo do outro não é o teu tempo. Cada um tem o seu tempo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Eu sei que esperar não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Nós podemos cultivar, nós podemos aprender a esperar até que as coisas aconteçam. O 6º elemento que vou falar aqui, irmãos, é o processo quando o oleiro está a amassar o barro. Essa é a parte um pouco sensível. Por quê? Porque quando o oleiro está a amassar o barro, ele está a tirar, ou melhor, está a preparar a massa para que ela fique pronta para o melhor que está por vir, que é o vaso, que é o estágio final, é o produto final. Irmão, não pense que é tão fácil nesse processo quando vamos amassando o barro, porque tiramos tantas coisas aí, tantas impurezas. E aí, irmãos, nós acabamos desconjuntando a própria massa, nós formamos a própria massa, nós destruímos tudo aquilo que pode ser perigo para a formação do barro. Irmão, quando nós estamos com o próprio Senhor Jeová, quando Deus começa a pegar a nossa vida, Ele começa a amassar a nossa vida, quando Ele começa, irmãos, a triturar a nossa vida, muitos irmãos se desviam. Nesse processo, que processo é esse, meu irmão? Esse processo é quando Deus permite que algumas perseguições venham até nós. Mas o objetivo final, irmão querido, o objetivo final não é destruir o barro, é permitir que o barro fique bem formado para o melhor que está por vir. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que tem de maior gozo quando vocês caem em várias tentações. Temos de ter alegria. Lembra das bem-aventuranças de Jesus? Mateus 5,10, Jesus diz que bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, padecem necessidades. Bem-aventuradas são essas pessoas. Ou seja, quando nós passamos por problemas, é porque, irmãos queridos, aleluia, Deus está nos amassando, está amassando. E às vezes você pensa que Deus te abandonou, enquanto Deus não te abandonou. É o processo de ser amassado. Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi os teus justos juízos.
O salmista, irmão querido, quando ele é amassado, ele não estava a perceber por que Deus estava amassando a ele. Mas no final do dia, ele dá testemunho. Foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi. Irmãos, nós temos mais facilidade para aprender, aleluia, nas perseguições. Temos mais facilidades para aprender nas dificuldades. Diz, irmãos, por aí, que maiores lições nós recebemos quando estamos passando por necessidades. Passamos por perseguições. A título de exemplo, o salmista disse, foi bom ter sido afligido. Isaías 38, versículo 17, agora Ezequias, irmãos queridos, ele diz o seguinte, foi bom também ter padecido, aleluia, sofrimento. Eu passei por dificuldades, estava para morrer, mas foi bom porque o Senhor apiedou-se de mim, livrou minha alma da cova da corrupção. Foi bom passar por aquele momento. Às vezes nós agradecemos a Deus quando acontecem coisas boas, quando acontecem coisas que vão de encontro com os nossos desejos, nossos planos. Eu queria convidar o irmão a aprender a glorificar, a agradecer a Deus quando as coisas mais estão acontecendo, porque elas não acontecem por acaso, elas acontecem com a permissão de Todo-Poderoso. Aleluia! Acontece com a permissão de Todo-Poderoso. É bom, quando passamos por tribulações, nós devemos glorificar a Deus. Seja um salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Deus não é Deus quando tudo está em conformidade. Deus é Deus até quando tudo está a dar errado. Há momentos que você até se questiona da sua espiritualidade, da sua crença. Será que eu já não sou muito crente? Será que eu já não tenho o Espírito Santo? Porque tudo está a dar errado, tudo que eu faço dá errado. Tudo está errado, não estou a perceber. Será que eu estou bem com Deus? Será que não estou bem com Deus? Porque muitas vezes quando somos formados, há muitas questões que surgem no nosso pensamento. Nós não percebemos. Você vai ser como um salmista que vai dizer, Senhor, expurga todos os meus pecados, até aqueles que eu não me recordo dele, por favor, sonda-me, tira todos, porque ele estava sendo amassado. E neste momento de ser amassado, meu irmão, não pense que você vai ser compreendido com tanta gente. Você vai procurar ajuda, Deus até pode permitir que as pessoas não te ajudem. Você vai tentar bater essa porta, aquela porta, esta porta, e tudo está fechado. E você vai se perguntar, por quê? Você está sendo amassado. Está sendo amassado. Sabe o que isso me leva a perceber? Me leva a entender o sétimo aspecto que eu vou falar aqui. Só o oleiro sabe o tempo, irmão querido, que o vaso vai levar. Alguns vasos levam 3, 5 minutos. Alguns levam 10, alguns levam 30. Alguns, milagre na vida de alguns irmãos, leva talvez um mês. Uma campanha incessante de oração, Deus responde no ápice. Outros levam 2 meses. Uma campanha, aleluia, acontece. Outros 1 ano, uma campanha. Outros levam anos. Outros são adeptos dos outros. Quando vem esse irmão a dar testemunho, eu entrei numa campanha de oração, Deus ouviu as minhas orações, estou aqui, glória a Deus. Vem o outro também, diz que irmãos, nessa quarentena, nestas crises, Deus abriu portas para mim, eu não esperava. Estou, graças a Deus, a trabalhar, as coisas mudaram, mesmo na crise. Você espera que a terceira oportunidade seja sua. Quando faz isso, irmão, vem o outro, Senhor, aleluia. Irmãos, aconteceu um milagre maravilhoso na minha vida. Aconteceu isso, já sabe. E você pergunta a Deus, quando chegará o meu tempo? Sabe o que Deus às vezes faz? Deus nem te responde, nem diz sim, nem diz não. E você às vezes ora e diz, Senhor, pelo menos dizer não. Não é da tua vontade. Deus não fala nada. E você pensa que é o único. Jesus passou por esse momento. Por quê? É o momento que Deus está a amassar o barro. E quando Deus está amassado, o barro não precisa, não pode falar, tem que deixar o oleiro. Porque o oleiro tem uma estrutura. O oleiro tem uma ideia na mente para fazer na sua vida. Então, esse momento, irmão, eu lhe aconselho, não procure entender, aceite. Esse momento não se compreende. Você vai sondar, mas eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quantas vezes, 10 vezes, 15 vezes, já ajudei fulano,
e sobretudo as pessoas que vocês estendem mão, nesse momento Deus congela essas pessoas, nem porque estão desviados, já não gostam, às vezes porque Deus congelou. Deus disse que quero trabalhar com fulano, não quero interferências. Você chora, você lamenta, um dia está alegre, outro dia a solidão vem de novo, as coisas vão de mal a pior, você começa até a profetizar: eu acho que nasci para sofrer, eu acho que aqui nasci para ser mais um, nasci para ajudar os outros a viver. Quanto tempo vai levar o vaso? Só o oleiro é que sabe. Aleluia! Só o oleiro é que sabe quanto tempo. Aleluia! Agora, o oitavo aspecto, meu querido irmão, é o seguinte: o vaso, depois de ser formado, ele não escolhe o tempo, ele não escolhe, aleluia, onde e como se quer ser feito. O barro ou o vaso não faz isso. Aleluia. O vaso, depois de ser feito, é feito porque alguém idealizou. Mas no processo da formação, o barro não escolhe nada. O barro está, aleluia, calado. Ou seja, meu irmão, no processo da formação nossa, você deve estar isento de opinar para Deus, porque você está opinando para um ser perfeito. Deus sabe o que está fazendo. Deus, na minha vida, faz isso, mas isso, mas isso, mas isso. Isso não faz na minha vida. Deus, faça isso, não faça aquilo. Deus, eu quero que você faça como fez na vida do irmão fulano. Isso acontece que alguém contou um testemunho tão forte e você diz que da mesma forma como Deus fez na vida do A, faça na minha vida. Da mesma forma como o Senhor fez na vida do Ciclano Beltrano, faça na minha vida. E você se esquece que Deus não gosta de réplicas. Deus gosta do original. Deus gosta de fazer coisas, irmãos queridos, que cada um tem a sua identidade. Então, neste processo, você não opine, tudo bem. Você está livre a fazer oração: Senhor, eu gostaria que tu fizesse isso. Mas no final da sua oração, diga: mas seja feita a sua vontade, como Jesus Cristo nos ensinou. Mas não pode ser o irmão. Não pode ser o irmão dizer que eu isto aqui não quero, eu quero isto. Isso aqui não quero, eu quero isto. Aleluia. Não seja como o povo de Israel, que saiu, foi assistir os egípcios, os povos forasteiros, a adorar, a fazerem deuses, fazerem ídolos para ir fora adorar, e começaram a dizer: nós também queremos um Deus como o Deus dos gentios, o Deus dos pagãos. Aleluia! Você não precisa. Deixa Deus trabalhar da sua forma. Não está a perceber? Deixa Deus trabalhar da sua forma. Não nos pede. Não sou eu que sou vaso que vou dizer: Senhor, eu quero isto aqui eu não quero. Porque isso aqui me alegra, isso aqui vai de encontro com as minhas personalidades. Não. Você tem que esperar Deus fazer o barro, preparar o barro, fazer um vaso. Depois ele vai escolher. Estou a falar de quê? Estou a falar de talentos. Estou a falar de capacidades. Estou a falar de aptidões. Você não escolhe, irmão querido. Não sei se o irmão já ouviu falar que dom não se escolhe. O dom vem de Deus para o homem. Eu não posso escolher onde eu quero ficar. Não posso escolher que tipo de conteúdo Deus deve colocar em mim. Ele me fez. Ele me colocou onde me colocou. Ele que vai colocar um conteúdo lá. Sabe por quê? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7, a nossa passagem, temos este tesouro em vasos de barro, que somos nós barro, para que a excelência do poder não seja nossa. Irmãos, nós só estamos aqui estamos aqui a guardar um tesouro que nem é nosso. Tem dono. Quem é esse dono? É Deus, e Deus vai exigir. Então eu tenho que estar 100% atento, disponível para o oleiro, para Deus, vivo para Deus. Vivo para Deus. Aleluia. Agora o nono, ou melhor, o 10º aspecto, e vamos terminar aqui esta nossa pregação.
Irmão querido, eu falei um tempo atrás aqui sobre a massa. Eu quero associar este período, este momento, porque é o que geralmente não tem falhado em Deus quando está a formular um vaso. É o que não falha. A Bíblia Sagrada nos fala em Mateus 3:11, irmãos queridos, Jesus a dizer, ou João Batista, que ele batiza com água na base do arrependimento, mas Deus nos batizaria com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 2:3 diz que eram vistas línguas como que de fogo. Quero aqui falar sobre o Espírito Santo, quero aqui falar sobre o fogo. O Espírito Santo vem para nos convencer, vem para convencer o vaso que ele é frágil, que ele tem um dono, aleluia, que o vaso precisa estar sujeito a Deus. O Espírito Santo vem para falar para nós que somos pecadores, nós precisamos de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos ver uma vida santa, uma vida justa. Ele vem para nos convencer. Mas Deus usa aqui o 10º elemento, chama-se fogo. Sabe, o fogo serve para quê, meu irmão? Vou aqui comparar com a palavra de Pedro, 1 de Pedro 1:6. Pedro diz o seguinte, que é necessário que o ouro, que é refinado, irmãos queridos, passa pelo forno, para que saia aquelas impurezas, para que saia aquela coisa que não dá o brilho ao ouro. É necessário que o ouro passe pelo fogo. Mas nessa passagem pelo fogo, não é para que fique destruído, mas é para que se torne perfeito. Aleluia! Este fogo, irmão querido, são algumas etapas que Deus vai permitir que aconteçam na nossa vida, justamente para nos dar maturidade. A maturidade não vem por acaso. A maturidade vem, irmãos queridos, depois de um treinamento. Deus não quer trabalhar com meninos. Fala lá, se a memória não me trai, Efésios capítulo 4, versículo de número 11 em diante. Diz para que não sejamos mais meninos, levados por ventos de doutrinas que têm surgido, aleluia, neste momento. E o apóstolo diz que para que nós cheguemos à estatura varonil de Cristo, que é o exame de perfeição. Ou seja, tudo quanto acontece na minha vida, Deus está a queimar-me para que me dê, aleluia, a maturidade na minha vida. Não posso maldizer, eu devo glorificar, agradecer a Deus por esses momentos. O vaso é frágil, meu irmão. O vaso é frágil. Precisamos de todo esse trabalho que acabo de falar aqui, para que nós nos tornemos vasos de honra, não vasos de desonra. Eu espero sinceramente que o irmão tenha refletido nesta palavra, porque nós precisamos nos sujeitar. Você é frágil. Você não é vaso de ferro. Você chora, você zanga, você se irrita, você se decepciona, você fica melancólico. Você precisa saber que isto são características de um vaso. Às vezes me surpreendo quando encontro pessoas que eles tentam mostrar uma pessoa que não existe. Eu não zango, eu não fico triste. Irmão querido, Jesus Cristo ficou, zangou, levou as oragas, expulsou pessoas da igreja que estavam a profanar a sua casa. Lá em Efésios capítulo de número 4, Paulo dá esses conselhos, versículo de número 26. Ele diz o seguinte, que nós podemos nos irar, mas que o sol não se põe sobre nós. Significa que eu posso me zangar, posso me irar, mas não posso ser dominado por essas coisas, porque eu sou o ser humano, sou frágil, sou um vaso, que se você me deixar cair, eu vou me partir. Eu posso me partir, eu sou um vaso de ferro. Você deixa cair um vaso de ferro, no mínimo vai fazer aquele barulho, mas o vaso de barro parte-se, fica rachado, e algumas rachas ficam até, irmão querido, é necessário que o oleiro venha trabalhar, destruir o próprio vaso e volta a fazer de novo. Por que eu falo isso? Para que você entenda que não é Superman. Você é um vaso frágil. Você chora, você zanga, você lamenta, você fica decepcionado, você fica frustrado às vezes. Irmãos, temos que perceber,
Porque alguns dizem, não, crente não zanga, crente não fica frustrado, crente não fica estressado. Crente faz isso muito bem, só que ele confia no Espírito Santo para lhe dominar. Enquanto os outros se frustram, vão partir, vão se matar, por aí fora, nós zangamos, nós ficamos tristes, e nossa tristeza, nossa frustração termina do joelho. Não termina fazendo coisas aí piores, coisas terríveis, não. Termina na oração. Termina fazendo uma queixa diante de Todo-Poderoso. Os ímpios, eles se iram, matam, eles tiram a sua vida, matam a vida dos outros, porque eles não têm a quem confiar. Então, meu querido irmão, esta é a palavra que eu queria aqui, com a ajuda do Espírito Santo, deixar para vocês. E são esses 10 aspectos que eu queria considerar aqui neste vaso formado que é você, que sou eu. Espero sinceramente que Deus tenha abençoado a sua vida. Neste momento vou lhe convidar para fechar os seus olhos e vamos orar, agradecer a palavra. Aleluia, e um belo dia de domingo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar por este momento que o Senhor nos concedeu. Abençoe, Senhor Jesus, este momento. Abençoe os que ouviram a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado por me ter dado esta permissão para que eu falasse no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Talvez num culto, aleluia. Não esse culto online. Amém? Que Deus possa te abençoar. Até outro dia. Senhor, eu quero mais de